Neste vídeo, eu queria discutir as contramedidas sobre a detecção e prevenção das possibilidades de ter escutas ilícitas dentro das nossas empresas, casas, etc. Este vídeo é um vídeo de uma série de vídeos que discutam este assunto, e especificamente nesse vídeo eu gostaria de discutir as medidas administrativas, que são diferentemente das medidas tecnológicas, que também vão ser discutidas em vídeos separados, mas eu quero focar em medidas administrativas que podem reduzir o risco de escutas ilícitas e dentro de estabelecimentos de qualquer tipo. Quem quiser ter informações mais detalhadas pode adquirir meu livro sobre contra-espionagem, onde todos os assuntos que nós vamos discutir são explicados com mais detalhes. Essa é a página da Amazon, e o livro é disponível tanto em formato digital como em livro físico. De uma forma geral, nós podemos diferenciar entre medidas procedurais e medidas tecnológicas. As medidas tecnológicas, que também vão ser discutidas em vídeo separado, incluem as medidas de rastreamento, tecnologias de rastreamento, controle de acesso, visão noturna, equipamentos que garantem que não vai ter gravações em salas, o conceito de sala segura, a proteção perimetral e outros meios eletrônicos, inclusive a questão da criptografia, a questão da biometria. Tudo isso vai ser discutido em vídeos separados. O que eu quero focar nesse vídeo é a parte direita desse slide, que são medidas procedurais. Medidas procedurais são medidas baseadas em políticas, implementação de procedimentos internos dentro da organização. Essas medidas, por si mesmo, já diminuem de uma forma muito significativa a chance de ter algum tipo de ação ilícita, tipo escuta dentro da organização. E para contar algumas dessas medidas, são a questão da avaliação de funcionários, testes de integridade, construção de lealidade, disque de denúncia, auditorias externas, auditorias internas, normas de conduta de ética, checagem de antecedentes criminais, manual de segurança interna e outras coisas. Aqui é só um exemplo de algumas medidas, mas a lista é bem maior. Dentro desse conceito de contramedidas, como eu já expliquei, nós vamos discutir algumas dessas medidas administrativas, como avaliação de funcionários, disque denúncia, auditoria externa, auditoria interna, segurança documental, controle de acesso à informação, manual de conduta ética, promover fidelidade de funcionários, construção de lealidade, uma coisa bem similar, medidas de segurança interna,
questão de segurança do TI, e eu vou começar com a questão da avaliação de funcionários. De novo, aqui eu estou mencionando esses pontos de uma forma geral, mas no livro são discutidos de uma forma bem mais detalhada. Então, de acordo com ISO 27002, o controle número 8 é informado que existem alguns passos importantes para a contratação de pessoas. O objetivo maior do controle do ISO 27002 é assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidades e estejam de acordo com seus papéis e reduzir risco de roubo, fraude ou mau uso de recursos. Para chegar a ter essa situação desejada, eles mencionam teste de integridade, checar antecedentes criminais, checar recomendações de empresas anteriores, checar se o nome do candidato não consta em cadastros restritivos, tipo SPC, CCF, Serasa, Cadina, etc. E pesquisa de redes sociais. Tem empresas, mesmo quando eles não admitem isso, que fazem muitas pesquisas em redes sociais para ter uma visão mais clara sobre a pessoa e determinar se o comportamento dele, se as ideias dele são compatíveis com a cultura da organização. Isso é um assunto, aliás, da questão de privacidade que também nós vamos analisar em vídeo separado. Diz que denúncia é uma ferramenta bastante importante. A pesquisa da Associação Certified Fraud Examiners dos Estados Unidos já destaca a importância de denúncia como um meio de denunciar fraudes internos, e tem que montar um sistema de disque denúncia que viabiliza controle da pessoa. Quando ele faz a denúncia, isso pode ser geralmente através de uma linha de telefone onde a pessoa pode ficar anônima, mas ele recebe algum controle da denúncia dele, e ele pode, através desse controle, que é um número qualquer, através desse número, ele pode acompanhar a evolução da denúncia dele. Existem sistemas já montados para esse tipo de ação, e são específicos para disque denúncia. E tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essas denúncias podem ser fraudulentas com finalidade de prejudicar algumas pessoas. Então tem que ter uma equipe bem profissional dentro da empresa para analisar se realmente a denúncia é verdadeira e legítima ou uma denúncia fraudulenta. Na questão da promoção de fidelidade, a organização ela tem que ter um tratamento humano com o funcionário, tem que ter uma remuneração justa, evitar, obviamente, a discriminação por raça, religião, se é homem, se é mulher. Tudo isso tem que ser levado em conta. Trabalhos, o ambiente tem que ser um
tem que ter umas condições justas e humanas dentro do ambiente do trabalho. A pessoa tem que ter um reconhecimento para o trabalho dele. E dessa forma, tomando todas essas previdências, que geralmente é uma colaboração entre o Departamento de Recursos Humanos e a própria diretoria da empresa com o Departamento de Segurança Corporativa, isso vai diminuir o incentivo de funcionários tomar alguma ação ilícita. Nós precisamos lembrar que em 60% a 70% dos casos de fraudes dentro da empresa são envolvidos funcionários internos. Muitas vezes os funcionários pensam que não estão tendo reconhecimento, não ganham suficientemente, ou qualquer outro motivo justo ou injusto que eles pensam que motivam essas pessoas para tomar ações ilícitas. Todos esses pontos que eu mencionei podem reduzir esse incentivo do funcionário tomar alguma ação nesse tipo. Medidas de segurança interna são políticas que a empresa tem que desenhar e divulgar com seus funcionários para que eles saibam qual é a exigência da empresa em relação à parte de segurança. E no nosso caso, eu estou falando realmente da segurança das informações internas da empresa. Então, por exemplo, tem alguns exemplos. Como tratar documentos classificados, como tratar mídias digitais. Vamos falar dessas coisas mais para frente. Usando fragmentadoras, por exemplo, na questão de tratamento de documentos. Por exemplo, segurança de contratação de serviço de limpeza, porque serviço de limpeza são pessoas que circulam dentro da empresa e têm acesso à documentação da empresa e o lixo que a empresa gera. Então tem que ter alguma política para diminuir esse tipo de risco. E outro exemplo, a circulação de visitas de fornecedores dentro da empresa para que eles não tenham acesso à informação restrita. Esses são alguns exemplos de medidas e políticas de segurança interna que a empresa tem que gerar para que isso seja claro para todas as pessoas e tomando as ações necessárias de acordo com a definição da política. Eu vou dar um exemplo, né, dentro dessas medidas de segurança interna, de segurança documental. Por exemplo, tem que fazer um estudo. Quais são as informações que representam ameaças para a empresa caso estejam expostos além do seu público de uso, quer dizer, além das pessoas que têm que mexer, têm que lidar com essas informações. A forma que essa informação encontra-se, se é mídia digital, mídia impressa, etc. Qual é o nível de risco que vazamento de uma informação restrita pode causar para a empresa? Isso é um ponto que tem que ser discutido em qualquer tipo de informação e não só na segurança documental. E situações onde documentos estão expostos, além do ambiente do seu uso, isso exige um entendimento do processo organizacional, o workflow.
Continuando a questão de segurança documental, análise de formas de proteção, onde proteger esses documentos em gavetas, cofres, políticas de acesso e senhas, salas de arquivamento, etc. Análise histórico de casos que já aconteceram é fundamental de ser estudados. É sempre bom estudar do passado e aplicar as medidas necessárias baseado na experiência da própria empresa, como da experiência de outras empresas também. Isso foi só um exemplo na questão das políticas de segurança interna, okay? Mas tem as outras que eu mencionei também. Confecção do manual de ética corporativa tem como objetivo disseminar os valores da empresa com seus funcionários e, dessa forma, promover a atitude positiva dos funcionários, tais como lealdade à empresa e seus valores, aumentar esse objetivo desse manual, aumentar a lealidade, aumentar a produtividade, diminuir o risco de fraude e vazamento de informação e aumentar o bem-estar, o nível de satisfação do funcionário. Esses são alguns dos objetivos de manual de ética corporativa. Permissões e controle de acesso à informação é mais uma política que a empresa tem que formular. O sistema tem que determinar quais são os direitos de acesso, em outras palavras, permissões, que cada funcionário vai ter. E tem que ter um sistema que aloca, que viabiliza. Mesmo quando a pessoa entra, ainda pelo departamento do RH, definir quais são as classificações de segurança, o nível de segurança desse funcionário e, de acordo com esse nível, qual é a classificação de informação que ele vai ter acesso. Para isso, você precisa também ter um sistema informatizado que determina um nível de classificação para cada documento. Eu posso dar um exemplo de um sistema desse tipo, mas tem outros. É o sistema DLP da Symantec. Quando você gera um documento, você tem a opção de gerar algum nível de classificação de segurança para esse documento. E a pessoa que entra na organização tem que ter permissão de acesso para cada tipo dessa documentação. Cada usuário tem que ter um sistema, tem que ter uma senha única, um acesso único para cada usuário, tem que ter um sistema que gerencia e determina esse tipo de senhas. As contas do usuário são bloqueadas quando o acesso dele não dá certo. Esse é o próprio sistema de senhas que administra esse tipo de regras, assim como a composição da senha, se é um número, se é uma letra maiúscula, letra minúscula, caracteres especiais, quantas caracteres em geral a senha vai ter, qual é o tamanho mínimo para a senha, todas essas diretrizes de senha. Tem que ter um sistema informatizado que obriga o usuário a tomar esse tipo de ação. A
renovação das senhas depois de algum tipo e a forma que essas senhas têm que ser guardadas. A gente vê muito empresas que colocam papéis em cima do computador, em algum lugar nas gavetas deles, com as senhas, ou mesmo gera um arquivo Excel e guardam ele no próprio HD deles, ou pior ainda, no servidor da empresa. Então, tudo isso tem que ter umas regras, tem que ser uma determinação política da empresa, como isso tem que ser administrado. Acesso à informação tem que ser tudo controlado junto com departamento do TI, departamento de RH e departamento de segurança da empresa. Quando a pessoa sai da empresa, tem que verificar que todas essas permissões que ele tinha têm que ser deletadas. Eu dei um exemplo antes de uma política sobre segurança documental. A empresa tem que ter um plano sobre segurança de todos os tipos de informação que a empresa possui. Eu vou dar alguns exemplos que esse plano pode conter. Por exemplo, como nós estamos tratando informações de terceiros, de parceiros, de fornecedores. E quando a gente usa essas informações, a gente está pedindo autorização antes de divulgar ou usar essa informação de terceiros, divulgando com outras entidades. É um caso da Facebook com a empresa Cambridge Analytics, que forneceu dados para Cambridge Analytics, que usou esses dados na campanha do Trump nos Estados Unidos, mas não pediu permissão e a Facebook também não estava muito interessada nesse uso, porque não tinha política da empresa. Na verdade, a política do Facebook era para ganhar dinheiro sem levar em consideração o impacto disso. E o impacto desse tipo de política tem que ser levado em consideração. Nesse caso, a Facebook falhou e virou um escândalo onde a Facebook tomou uma multa enorme. Da mesma forma, nós, quando a gente está usando quando a gente passa informações para terceiros, nós podemos pedir um documento de sigilo, chama NDA, Non-Disclosure Agreement, um acordo de não divulgação, antes de compartilhar essas informações com essas empresas, caso essas informações são sigilosas. Pode ser sobre situação financeira, sobre produtos, planos de marketing, etc. Outro tipo de políticas, por exemplo, eu vi isso em algumas empresas, a maioria não tem, como tratar de correios, parcelas e documentação recebidos via correios. Quem está processando essas informações? A pessoa que está processando pode detectar alguma informação como informação sigilosa e pode roubar essa documentação antes que ela seja distribuída para as pessoas. Isso já mencionamos, por exemplo, políticas sobre
sobre contratação de empresas que fazem a limpeza, que têm acesso à documentação, isso é a mesma coisa. Tudo isso tem que ter regras, tem que ser medidas que diminuem esses riscos. Tem que ter câmeras nesses lugares que podem validar se o tratamento da informação está sendo feito de uma forma correta. Outra coisa são impressão de documentos de acordo com a classificação. Quais são os documentos que podem ser impressos sem problema, outra documentação que o próprio sistema não vai deixar imprimir. Em função da classificação, nós já falamos que alguns sistemas podem classificar a documentação de acordo com o nível de segurança. Esses documentos não podem ser impressos, por exemplo, ou podem ser impressos, mas tem que colocar alguma senha, algum código específico que algumas pessoas possuem, outras não possuem. Então, tudo isso tem que ter um controle. Sistemas de alarmes que alerta sobre circulação de funcionários fora do horário comercial, sistemas de acesso a alguns lugares onde são armazenadas as informações, controle de acesso com biometria, reconhecimento facial, etc. Tudo isso tem que ter uma política geral da empresa e específica para qualquer mídia. Como nós mencionamos, por exemplo, tratamento de segurança documental, por exemplo, mas tem que ser isso para qualquer mídia. Política sobre armazenamento de dados, pendrive, discos. Algumas informações não podem ser gravadas, existem softwares que controlam isso, outras informações podem ser gravadas. Quando você deleta essas informações das mídias, qual é o procedimento para deletar essas informações da mídia? Nós somos das empresas que a gente fez uma varredura, nós descobrimos um HD dentro do lixo do presidente da empresa. Obviamente não vou mencionar o nome, mas a empresa tem que ter uma política que todo mundo conhece. Tá? Então, um HD dentro do lixo, se a faxineira ou o faxineiro são mal intencionados, eles podem pegar esse HD e vender o conteúdo dele para outras empresas que têm interesse nesse tipo de informação. Tudo isso tem que ter uma política bem clara sobre tratamento de informação. Outra questão que nós vamos também está sendo tratado em vídeo separado, a questão da criptografia. Tem informações, tem sistemas integrados com o sistema do TI da empresa que criptografa automaticamente certos documentos de classificação restrita. Isso é outra forma que tem que ser analisada. E outra forma são as notificações que você precisa mandar para terceiros quando você deleta ou não precisa mais, ou vai destruir a informação dele. E você também pode obrigar terceiros a avisar a você, neste caso. E outras coisas são procedimentos de notificar o titular de dados
quando está havendo algum vazamento de informação dentro da tua empresa. Só existe leis a respeito disso, o lei mais conhecido agora, o LGPD, pois que se refere a dados privados, mas obriga as empresas a notificar o titular dos dados quando está havendo alguma brecha de segurança no seu sistema. E pode, nesse caso do LGPD, pode gerar algum problema de privacidade para o titular dos dados, mas isso pode se aplicar também para dados gerais da empresa. Só para dar um exemplo, aqui um estudo que analisou que tipo de informação é armazenado em pendrive. Então, vocês podem ver, por exemplo, 25% são registros de clientes, tem planos de marketing, tem dados financeiros, planos de negócios, dados de empregados, códigos-fontes de software, etc. Essas informações podem ser encontradas de uma média, estatisticamente, em pendrive, ok? É um estudo que foi feito pela Gartner, é uma empresa de auditoria dos Estados Unidos, mas com ramificação mundial, e mostra, por exemplo, a necessidade de ter uma política específica em relação ao uso de pendrive. Eu posso também mencionar um ataque que nós vamos mostrar em vídeo separado, se chama Rubberducky, onde um pendrive, quando você conecta ele de imediatamente o seu computador identifica ele como teclado, e a partir dessa forma ele controla seu computador e manda qualquer informação que uma pessoa que distribuiu esse pendrive remotamente acessa seu computador e pega qualquer informação necessária, inclusive pode acionar a sua câmera. Isso é um assunto de um vídeo separado. Então, a questão do pendrive é uma questão que, da mesma forma que nós demonstramos, por exemplo, uma política sobre documentos, tem que ter essa política específica a qualquer tipo de média. Falei das políticas de tratamento de informação de TI e agora eu quero falar de políticas de segurança de operações de TI. Alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem que verificar se todos os softwares que a gente usa possuem as últimas versões, e que a gente chama patch, são atualizações, que essas versões têm que atualizar constantemente. E se são aplicadas dentro de X dias ou horas ou qualquer outra medida de tempo para não expor a vulnerabilidade. Quando o software não é atualizado, os hackers aproveitam essa brecha do tempo até a atualização dele para tentar hackear o sistema. Da mesma forma que a gente tem que fazer isso para aplicações e software, a gente tem que fazer atualizações dos sistemas operacionais usados. Pode ser Unix, Windows, OS X, qualquer tipo de problema de sistema operacional precisa ser atualizada no tempo mais curto possível para não expor o sistema para alguma vulnerabilidade. Algumas coisas específicas têm que ser checadas quando existem algumas formas pré-estabelecidas no software. Por exemplo,
as pastas do Microsoft Office são inspecionadas contra anormalidades usando a ferramenta chamada Microsoft Office File Validation. Outros softwares têm outros mecanismos de checagem. Esses mecanismos têm que ter alguma política de operação para sempre fazer esse tipo de checagem. Outras coisas ligadas com as ferramentas de segurança são a checagem a utilização do software de antivírus, anti-malware, e se está atualizado regularmente. Checagem da funcionalidade do antivírus, se, por exemplo, ele está checando a segurança também de anexos de e-mail, que pode usuário não administrativo desativar o software de antivírus. São questões ligadas com as permissões que nós já conversamos, mas é ligada também com a operação da segurança do TI. Somente administrador qualificado deve ter acesso a esse tipo de operação. Quando, por exemplo, a gente instala algum roteador, access point, uma plataforma de firewall, switch, ele geralmente vem com uma senha padrão de fábrica. Essas senhas e login têm que ser modificadas, porque isso facilita a ação dos hackers. Tudo isso tem que ser integrado dentro da política de operação de segurança do TI. Conexão sem fio, Wi-Fi, utilizam os protocolos mais seguros, que é WPA e mais ainda WPA2, que é mais seguro de hackear. Aliás, outras configurações do roteador, que é tema de outro vídeo, também tem que ser configurados para evitar ataque, mencionado, por exemplo, configuração WPS, mas isso a gente explica em vídeo separado, ok? Para convidados e para visitantes tem que ter uma área isolada de acesso de acesso a dados corporativos. E nesse aspecto eu também posso mencionar que quando a empresa possui várias redes separadas, essas redes têm que ser isoladas num sistema de VLAN, onde cada rede é isolada, e se um hacker ele consegue, por alguma vulnerabilidade, entrar em uma rede, essa rede é isolada e ele não pode ou vai ter mais dificuldades de acessar outras redes ligadas com o mesmo servidor. Okay? Então, todas essas configurações de segurança têm que ser administradas via políticas internas. Testes de vulnerabilidade são testes que checam a vulnerabilidade do sistema, são feitas tanto internamente como se fosse um funcionário tentando invadir a rede, tanto externo, como se fosse um hacker que não é da empresa que está tentando invadir a rede. Outro tipo de teste são testes de invasão, que já possui conhecimento mais profundo, onde o hacker, tanto internamente como externamente, está tentando invadir as redes da empresa, também tema de muitos outros vídeos.
A questão da instalação de software em desktop e laptop tem que ser controlada, não é qualquer software que pode ser instalado ou baixado da internet. Muitos softwares possuem Trojan e backdoors que facilitam o ataque dos hackers. Então, tudo isso tem que ser controlado. A utilização de mensagem instantânea tem que ser controlada. A utilização de e-mail baseado em web tem que ser controlada também. A navegação de internet tem que ter as regras que refletam a política da empresa. Pode ter sites que são permitidas. Políticas de backup. Backup tem que ser um backup local, tem que ter um backup de nuvem. Por exemplo, no ataque ransomware, quando o hacker consegue invadir o servidor local, ele pode criptografá-lo, ele pode criptografar também um sistema de backup ligado com esse servidor. O mais seguro é fazer um backup na nuvem que possui já ferramentas de proteção mais avançadas que tem. Então, todas essas tem que ser política, o backup tem que ter a sua própria política. E a questão de acesso remoto, especialmente quando muitos funcionários trabalham no sistema home office, então tem que ter uma conexão segura através do VPN e tem que ter algum procedimento que verifica que os roteadores domésticos desses funcionários são seguros, porque através desses roteadores que são relativamente fáceis os hackers entrar, ele pode infectar o computador do funcionário que trabalha em casa, e esse computador, por seu lado, pode infectar a rede corporativa. Então, tudo isso tem que ter políticas, e nós vamos abordar isso em outras redes. Então, com isso, eu estou terminando essa parte das medidas procedurais ou administrativas, e no próximo vídeo nós vamos entrar na questão da tecnologia de contramedidas contra ações de escutas ilícitas.